Você sabe o que significa finta no mercado financeiro? Bom, eu vou te explicar. Fica aí que eu vou te explicar. Meu aluno, Felipe, foi jogador de futebol profissional. E ele me ensinou que finta no futebol significa enganar o adversário, fazer um drible, né, contra o adversário, onde ele vai pensar que você vai fazer uma jogada, mas no final você faz outra. No mercado financeiro também existe esse tipo de finta e eu vou te mostrar eles, né? Geralmente, o Oliver Velez, ele chama de GBTO, que são para as barras verdes, e RBTO para as barras vermelhas, né? R de red e G de green. Então, eu vou compartilhar com você um exemplo e vou te ensinar a você se preparar para realmente entender se é uma finta ou o mercado realmente inverteu a estrutura. Bom, aqui você consegue enxergar esse cenário aqui. A gente tem um mercado em alta, só um pouquinho. A gente tem um mercado em alta, certo? E ele chega na 200/5, que é a média, e faz uma barra vermelha, uma barra grande, rasgando a média de 20, indicando uma provável queda, uma provável inversão, né? E o que que acontece? De fato, não existe nenhum tipo de inversão, o mercado volta a subir. Isso daqui é uma finta, mas o Oliver Velez chama de RBTO. Por quê? Porque é uma barra vermelha, uma hedge. Então a gente consegue observar que o mercado ele vem e depois ele volta a subir. Novamente nessa barra 21 aqui, nós conseguimos enxergar uma outra finta. Mas eu vou te ensinar um segredo, um detalhe, no qual você vai entender se de fato o mercado está fazendo uma finta ou ele vai reverter. Para isso, é necessário que você entenda muito bem em qual ciclo que o mercado está. Se ele está num ciclo lateral no fundo, num ciclo de alta, lateral no topo ou num ciclo de queda, né? Que eu costumo chamar de A, B, C e D. Então, você precisa entender em qual ciclo que o mercado está. Outro ponto relevante é quais são as regiões de interesse que estão próximo ao preço, né? E o contexto. O que que é o contexto? A história que o mercado está contando nesse momento. Então, eu sabia, nesse cenário aqui, eu sabia que o mercado ele estava num ciclo de queda, porém ele precisava fazer uma correção por causa da região que ele se encontrava. Então, o mercado me deu um movimento de alta. E por que que eu trouxe especificamente esse dia? Porque várias pessoas chegaram até mim falando que tomaram stop com essa finta e logo após com essa finta novamente. Por que que tomaram stop? Por quê? Porque a gente consegue observar aqui que o mercado veio, fez uma barra imponente, uma barra bonita, vendedora, mas não deu continuidade. E aqui é a mesma coisa, ele fez uma barra bonita, vendedora e não deu continuidade, né? Então, aqui são pontos relevantes e interessantes que a gente precisa saber. E depois a gente vê aqui o mercado subindo, fez uma finta. Mas por que que ele fez uma finta? Como que eu posso saber se é uma finta ou não é? Primeiro, porque a gente vê que o corpo dele ficou embaixo da região de interesse. Por isso é importante você entender a estrutura, as regiões e o contexto. Eu sabia que o mercado iria subir, mas para mim poder fazer essa venda, realmente o mercado deveria dar uma confirmação aqui nesse cenário, e ele não deu, né? Aqui embaixo da 11 e da 12. A mesma coisa aqui na 22. Como uma confirmação, talvez essa barra 12 viesse e violinasse o fundo da 11. Aí seria uma confirmação. Por quê? Por causa que aqui, além da média de 20, nós tínhamos outra região, nós tínhamos a VWAP, a média de 8, então seria uma confirmação do movimento de queda. Mas como ele não fez, isso significa que ele vai fazer uma pinta. É muito importante você observar isso daqui, né? Como o mercado está perante o gráfico, né?
Aqui é a mesma coisa, ó, ele fechou embaixo e ele fez a finta. Como que eu vou saber que o mercado vai fazer? Geralmente, o movimento é feito embaixo da região, assim como esse daqui, e não em cima. Quando a barra ficar totalmente em cima, 80% do corpo em cima da região, aí nós vamos ter uma reversão. Mas nesse caso, ele ficou embaixo da região. É muito difícil. A probabilidade de ser apenas uma finta é muito grande. Lembrando, existe caso sim que ele vai cair, mas para isso a gente precisa de uma confirmação. Talvez uma confirmação por uma NRB, uma DBI, alguma barra de continuação, algum setup de continuação, né? Ou se tiver alguma outra região que é mais relevante embaixo, a gente vê que o mercado está rejeitando essa região para poder cair, né? Então, nesses dois casos, a gente consegue observar claramente que a barra é formada embaixo a região, tanto aqui quanto aqui na 21. Então, para que haja uma reversão nesse movimento, a barra precisa se formar embaixo. Aqui a gente tem um exemplo, só vou apagar aqui. A gente tem um exemplo de reversão. Ó, as barras se formaram embaixo da região. Então, quando ela passa para baixo e joga para cima, então aqui sim nós temos uma reversão. Se a barra se formasse em cima, não ia ter uma reversão, né? Então, aqui novamente temos uma finta verde, ó. Mercado caindo, certo? Ó, aqui, por exemplo, primeira finta verde, ó, primeira finta verde aqui, ó. Na barra 16, a barra se formou acima da média de 20, que era a região junto com a média de 12, da média de 200. Então, a gente não tinha rejeição. Nós tínhamos apenas uma finta. Novamente aqui, tinha uma região, talvez também a simetria desse último fundo, o mercado fez a barra verde acima da região. Então, para a gente poder comprar, era só se o mercado trabalhasse aqui em cima de novo. Então, novamente tivemos uma finta verde, que é uma GBTO, né? Aqui é a mesma coisa. Então, o que que acontece? A gente tem uma região aqui, e a barra verde se formou em cima dela, não embaixo. Então, o que que acontece? Novamente temos uma finta. Aqui também, novamente temos uma finta. O mercado se forma em cima, vai buscar liquidez e volta a cair. Então, sempre que o mercado fizer isso em cima da região, ou abaixo, dependendo se é para venda, né? A gente provavelmente ele vai fazer apenas uma finta. Por exemplo, nesse caso aqui, né, onde a barra teve uma barra pequenininha aqui em cima da região e joga o preço para baixo, nós temos uma rejeição da região. Então é importante você saber o movimento. Então era o movimento de queda nesse cenário aqui. Então assim, o mercado, se você procurar, você vai ter várias fintas. Ó, novamente aqui, no dia 9 de outubro, você consegue observar o seguinte, cadê? 9 de outubro. Mercado abre, totalmente comprador. Ele começa a cair nessa região, ele já faz uma estrutura, ele chegou numa região lá de venda, teve ó, um precinho aqui em cima da região, junto com a VWAP, deu uma confirmação, que nem eu falei para vocês, é importante ter a confirmação, o mercado vai. Assim que ele chega na média de 20, principalmente contra a média de 20, é muito importante. Quando ele faz isso, significa que ele vai romper a média de 20. Então, o que que nós temos aqui? O mercado vem em cima da média, faz uma GBTO, volta a cair, ele começa a trabalhar de novo aqui. Apesar daqui estar em cima da média, nós tínhamos outras regiões aqui relevantes. Ele volta a fazer uma finta para logo rejeitar a região e cair. Então, é muito importante a gente controlar essas fintas para a gente poder operar dentro do mercado financeiro. Ó, a mesma coisa aqui, no dia 8, o mercado estava fazendo uma estrutura de alta e começa a fazer barras vermelhas, né? Ó, toda vez que ele chega à próxima região sem rejeitar, ele faz as fintas vermelhas, enganando as pessoas que estão comprando, estão querendo vender, né? Então, também é uma pegadinha dos big players. Então, presta muita atenção para você não tomar um loss com uma finta. Gostou da dica?
Não esqueça de me seguir no meu canal, ativar o sininho das notificações para você receber sempre essas mini aulas aqui. Um forte abraço e até a próxima.